Bom, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, né, nos nossos dois períodos, nós vamos discutir a obra Discursos sobre a primeira década de Tito Livio de Nicolau Maquiavel. Tá? Essa obra, gente, ela vai ser cobrada na UFSC, na UFPR, tá? E é muito provável que vocês tenham uma questão, pelo menos, a respeito dela. Tá? Eu postei ontem para vocês o discurso, né, o texto do Maquiavel, com partes grifadas lá, né, que eu fiz tipo um fichamento, né, algumas notas, e a gente vai utilizar hoje esse texto também para falar sobre ele e discutir a obra. Só que assim, gente, eu imagino, tá, que a UFPR ela vai fazer alguma pegadinha em torno disso, porque eu nunca vi esse texto aparecendo em vestibulares, tá? Em Enem, em lugar nenhum, é a primeira vez. Eu, particularmente, não o conhecia, tá? Só que é um texto fantástico, gente, que representa também uma nova perspectiva da filosofia de Maquiavel, tá? Porque quando a gente fala em Maquiavel, o que vem na cabeça? Ah, Maquiavel, o príncipe, né? Ah, pode dizer, ah, maquiavelismo, minha irmã é maquiavélica. Ah, não, né? Quando a gente fala em Maquiavel, na filosofia vem o quê? Vem o príncipe, vem a questão da política, e automaticamente, se a gente perguntar, Maquiavel é um republicano ou é um monarquista? O que a gente vai responder? Poxa, o príncipe da monarquia. Só que não, gente. Nessa obra fica claro que Maquiavel, ele, de certa maneira, ele é um republicano que discorre sobre principados, sobre governos monárquicos, tá? E por que eu digo que fica claro? Porque no próprio livro O Príncipe, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, ele deixa a entender que a obra Discursos foi escrita antes, tá? Então, assim, o que a UFPR vai cobrar, gente, é uma leitura de vocês sobre a totalidade do pensamento de Maquiavel, tá? E aí, dentro dessa totalidade, a gente tem que lembrar sempre dos conceitos clássicos da filosofia de Maquiavel que estão ali explícitos na sua obra mais conhecida, No Príncipe. Tá? Só antes de começar, eu quero mostrar duas coisas para vocês. Uma coisa, né? A outra vocês já sabem que é o texto. Eu separei, gente, para depois mandar para vocês, ó, esse arquivo aqui. Deixa eu desaparecer. Tá? Esse arquivo, eu montei ele com alguns prints. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Com alguns prints, tá? Essa aqui é a obra, né? Discursos. Aí aqui, ó, esses prints, gente, eu tirei de uma palestra, tá? Eu não sei se eles são professores da UFPR ou coisa que o valha, tá? Mas eu montei para ajudar depois vocês a terem um caminho, digamos assim, uma trilha, tá? Para ir pegando ali os principais pontos. Então, acho que com esse arquivo aqui, com a leitura do texto, que é uma leitura muito boa, tá, gente? É uma leitura gostosa, é uma leitura simples, não tem tanta coisa para ser minerada, digamos assim, tá? É uma leitura de fácil absorção, ou absorvimento, não sei, cadê o professor de português nessas horas? Então, isso aqui vai servir como um auxílio, tá? E aí que tem os livros, né? Livro 1, quarta parte, quinta parte, tal, sexta parte, e vocês podem perceber lá no texto que a, a obra ela é organizada dessa maneira, tá? Por várias partes. Então vamos lá, gente. Como eu disse ontem também lá na mensagem que eu mandei no grupo, o que eu estou fazendo aqui? Peraí. Como eu disse ontem na mensagem que eu mandei lá para vocês,
cadê o PDF? As páginas que são determinadas ali pela UFPR são as páginas 426 a 450, né? Mas a partir aqui da página 417, ó, tem um texto deste professor aqui, ó, Carlos Gabriel Casapancera, que é um texto de apresentação e é um texto muito interessante. Por quê? Porque ele vai levantando elementos, tá, da obra de Maquiavel que são comuns no Príncipe e nos discursos e elementos que são distintos. Tá? Por isso que eu fiz questão de grifar aqui, né, de fazer uma espécie de fichamento, e também por isso que eu falei para vocês, deem uma olhada nesse texto, que é um texto pequeno, né, mas que é muito legal. Então, aqui conta, primeiro, o contexto histórico, né, gente, que é sempre importante. O Maquiavel, ele nasce em 1469, tá, em Florença, e no momento ali do nascimento e crescimento do Maquiavel, quem governa a cidade de Florença é a família Médici, né, Piero de Médici, uma família tradicional que domina, né, a Florença desde há algum tempo, são mercadores, né? No período ali que a gente tem a grande época áurea da Itália, né, como porta de entrada das especiarias, porque os italianos eles vão conseguir um acordo com os muçulmanos, né, para poder navegar pelo mar Mediterrâneo, ali coisa e tal, e a Itália então é a porta de entrada das especiarias, da modernidade e do Renascimento, tá? Quando o Maquiavel entra como um funcionário de Estado, como um funcionário público, tá? Os Médici eles já tinham sido derrubados do poder, tá? E quem estava no poder era um cara aqui chamado Savonarola. A Itália, gente, como vocês sabem, ela era toda fragmentada, né? E existiam ali vários tipos de governo. Existiam reinos, existiam repúblicas, existiam ducados, tá? E esses governos, gente, eles duravam pouco tempo, porque havia muita conspiração, muito golpe, assassinatos, coisa e tal. Então, o poder ali passava de mãos em mãos o tempo todo. O Maquiavel, ele se torna um secretário da República Florentina, né? Florença era uma república, durante esse governo que destronou, né, a família Médici. Aí ele vai ser uma espécie de intelectual ali do governo, tá? E ele vai fazer diversas viagens, tá? Como um embaixador, principalmente para a Alemanha e para a França. E em muitas situações, muitas passagens, tá? O Maquiavel ele é tomado como uma espécie de espião, né? Um espião do Estado, né? Lembram dos filmes de espião, o espião russo que está implantado, né, dentro do governo dos Estados Unidos, aquela coisa e tal. O Maquiavel ele era visto como uma espécie de espião também pelos outros locais, né, pelos outros países, reinos, repúblicas, essas coisas. O fato é que em 1512 os Médici retornam, tá, ao governo de Florença, e o Maquiavel ele será então condenado por traição, ele vai ser considerado um traidor da República Florentina, e ele vai ser preso, vai ser torturado, coisa e tal. Esqueci de falar que durante o período, né, de trabalho do Maquiavel que ele conhece o César Borgia, né, que é de Roma, tá, da família Borgia lá, já falei para vocês, né, o Übermensch, segundo Nietzsche. E essa relação entre eles está bem explicitada, gente, na série Os Borgias, que tem na Netflix. É uma temporada só, ou duas, não sei, mas é muito legal. Se vocês puderem, vocês assistam, que vale a pena, né? Tem toda a questão do Papa Alexandre VI, que é o cara que assina o Tratado de Tordesilhas, lá, coisa e tal, mas beleza, voltando. O fato é que o Maquiavel é preso, né, torturado tal, e ele é exilado de Florença, da vida pública. E aí ele vai para
um determinado local no interior, tá? Que é uma terra da família dele, e ele fica lá. E aí é nesse momento, gente, que ele escreve o Príncipe, tá? E dedica o Príncipe a Lorenzo de Médici. Por quê? Porque ele queria, como diz aqui, ó, reaver a posição perdida, né, na vida pública. Só que ele não tem sucesso, né? O Lorenzo de Médici talvez nem tenha lido o livro em vida, tal. E nesse livro, gente, o Maquiavel, ele, através da sua experiência, das suas memórias, ele vai criar o Manual do Bom Governo, tá? E dentro do livro Príncipe, ele vai discutir, tá, conceitos, né, como natureza humana, história, a ideia de repetição, de realismo político, e também a análise de diversas monarquias e de diversas repúblicas. Percebam isso. No Príncipe, o Maquiavel ele analisa monarquias e ele analisa repúblicas também. Tá? É daí a ideia que muitos estudiosos de Maquiavel trazem de que o discurso sobre a primeira década de Tito Livio já tinham sido escritos por ele. Já falei isso para vocês, né, quando nós estudamos Maquiavel. Quem é o príncipe do Maquiavel? É o César Borgia, não é o Lorenzo de Médici. O Lorenzo de Médici entra ali porque ele precisava, né, novamente da boa vontade da família Médici para poder retornar a Florença, tal. Efetivamente ele consegue, né? Depois ele volta para Florença e segundo consta aqui no texto, cadê? Nesse momento do retorno dele, ó, a partir de 1516, que ele é estimulado a escrever os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Tá? Só que o fato dele escrever, né, montar o livro, não significa que a ideia já estivesse ali montada antes. Aí segue ali, né, Maquiavel morre melancólico, né, em 21 de junho de 1527. E aí traz, gente, aqui o texto uma situação interessante, né, porque o livro de Maquiavel, O Príncipe, ele vai cair no índex da igreja, que é aquela lista de livros proibidos. Tá? E, a partir de então, o termo maquiavélico adquire uma conotação negativa, tudo aquilo que é imoral. Tá? E é daqui também, gente, dessa noção, que surge aquela ideia, que não é de Maquiavel, mas sempre é atribuída a ele, de que os fins justificam os meios. Ele não vai dizer isso, em momento algum. Tá? O que ele diz é outra coisa, que, de certa maneira, é parecida. Só que se a gente analisar Maquiavel de maneira muito superficial, você vai entender isso, só que profundamente ele está dizendo outra coisa. Tá? O que ele está dizendo, na verdade, é que a ideia do conflito, e aí eu pediria para vocês anotarem, tá, gente? Anotem aí, Maquiavel, conflito. O conflito, segundo Maquiavel, ele é essencial para o bem comum. E depois, ao longo do texto, ele vai dizer isso, vai deixar isso muito bem claro, tá? E dentro do conflito, você tem o quê? Você tem duas ideias que se contrapõem, que é a ideia dos que governam poderem governar, poderem se impor, né? Poderem exercer o poder, e a ideia daqueles que são governados de não serem submetidos a este poder. Então, você coloca ali governantes e governados que estão historicamente em conflitos. Tá? Então, a ideia de conflito é a ideia que rege toda a filosofia de Maquiavel. Tá? Além da ideia de conflito, existe a ideia de natureza humana. Tá? O Maquiavel ele vai dizer que o homem é mal por natureza. Ele, por natureza, é ambicioso, por natureza, ele é cruel, por natureza, ele busca a dominação. Tá? Então, mesmo aqueles, né, que são oprimidos, eles também têm esta mesma natureza, certo? E esta natureza humana, juntamente com essa existência em conteste, né, essa existência
natural do conflito, tá? Endêmica do conflito, é que vai dar, digamos assim, a tonalidade das sociedades. E dependendo de como esse conflito é gerido, como ele se desenvolve, como as forças neles envolvidas tomam atitudes, é que nós teremos as diversas formas de governo, né? Nós teremos repúblicas, nós teremos monarquias, nós teremos milícias, que é aquele tipo de governo, né? Exercido por um poder militar, tá? Digamos assim. E aí o Maquiavel vai dizer também, gente, que a história ela é extremamente importante. Por quê? Porque, segundo ele, o ser humano não muda. Eu vou apagar essa luz aqui, gente, porque está me deixando com um calor danado e eu estou suando aqui. A história da humanidade ela é sempre uma repetição. Os homens, isso é importante, gente, os homens não mudam por causa da natureza do homem. Então, se você analisar a história, se você souber da história, você vai ter o quê? Você vai ter uma capacidade maior de agir. Se você esquecer a história, você vai repeti-la e pior, vai repeti-la nos seus principais pontos negativos. Maquiavel, gente, ele vai ser o primeiro filósofo historiador. Tá? A gente vê isso muito em Marx, né? O materialismo histórico dialético. Maquiavel, lá no século XVI, vai ser o primeiro a estabelecer a história como uma grande norteadora, digamos assim, das sociedades humanas. É o que ele diz. Ele diz que aquele que consegue ter uma clareza, digamos assim, do que já aconteceu, ele vai ter uma condição superior de tomar atitudes no presente. Por quê? Porque o presente nada mais é do que uma repetição do que veio lá atrás. Certo? Então, aqui a gente já tem natureza humana, conceito de conflito, conceito de história, tá? E conceito de repetição, que o Maquiavel vai falar depois. E aí, gente, uma das coisas aqui que eu quero também que vocês anotem é o conceito de realismo político. Tá? A gente não entrou nos discursos ainda, a gente está falando dos principais norteadores da filosofia de Maquiavel, que estão presentes tanto no Príncipe como no discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Tá? O que é o realismo político, gente? É justamente aquilo que transformará Maquiavel no patrono da política moderna. Tá? Por quê? Porque como era entendida a política antes de Maquiavel? Era a ideia de política de Platão, né? Era a política de Aristóteles, ou era a política baseada no cristianismo, né? Ali do mundo medieval. Só que em Platão, né? O que era a política? Essa cidade ideal, né? Todos os indivíduos da cidade ideal exerceriam funções de acordo com a qualidade de sua alma. Os que nasceram para governar, governariam, para trabalhar, trabalhariam, para guerrear, guerreariam. Só que isso é uma idealização, gente. Essa cidade ela não está na prática, ela está no mundo das ideias. Qual seria a cidade do Aristóteles, né? É a cidade que busca, que faz a realização do bem comum. Tá? E o que é a realização do bem comum? O Maquiavel ele concorda com isso. Tá? Ele diz que a finalidade do príncipe, a finalidade da república é o bem comum. Só que aí tem uma diferença básica entre eles. Para o Aristóteles, gente, como que esse bem comum aconteceria? Quando você pudesse exercer plenamente as suas potências, né? As suas habilidades naturais, aquilo que você nasceu para fazer. Percebam que é um pouquinho semelhante a Platão, né? Embora diametralmente opostos. Só que quantas pessoas, gente, vocês conhecem que você olha para a pessoa e pensa, cara, você nasceu para fazer isso. Eu acho que vocês podem contar nos dedos. Tá? É muito difícil. Então, essa noção de política aristotélica, ela também não está aqui, ela também é uma idealização. E a questão da cidade do cristianismo, né? A cidade de Deus lá e a cidade dos homens de Agostinho, é também uma cidade que está muito além daquilo que é a realidade.
O Maquiavel, gente, ele vai dizer o seguinte: não, a política ela precisa ser exercida de acordo com a realidade. Então, se eu tenho aqui uma conspiração, eu vou ter que tratar dessa conspiração não com receitas já prontas, né? Eu vou ter que tratar da maneira que seja necessário para contê-la nesse momento. E essa é a função do governante, no caso ali do príncipe, certo? Então, esse é o realismo político, tá? A ideia de política sendo trazida para a realidade, confrontando-se com a realidade, e não a ideia de política estando no mundo à parte, no mundo intelectivo, digamos assim, como era o conceito de política antes de Maquiavel, tá? Então, eu acho, gente, que nós já... Deixa eu ver aqui minhas anotações. Espera aí, vou pegar uma caneta aqui. Cadê minhas canetas? Então, falamos, né, de natureza humana, história, repetição, realismo político. Agora, os dois conceitos finais, tá? Antes da gente ir para o texto, que são extremamente necessários, tá? É a ideia de virtude e fortuna, tá? O Maquiavel ele vai dizer que o príncipe ele precisa ter virtude. Depois, mais tarde, eu vou falar da crítica que ele vai fazer ao cristianismo, que transforma a virtude na virtude, tá? Mas não vou dar spoiler. O que é o virtu, gente? Virtu é a sabedoria rápida. Podem anotar. Virtu, sabedoria rápida. Ou seja, está acontecendo alguma coisa e eu já tenho no estalo a solução para aquilo, a atitude a tomar. Isso é a virtu, tá? E a fortuna, gente, a fortuna é o inesperado. Tá? A fortuna é a deusa grega da sorte. E é mais ou menos, não é sorte, né? Porque se acontece uma situação de fortuna, isso é em Maquiavel, e o líder ali, a pessoa não tiver virtu, ou seja, não tiver sabedoria rápido, você não consegue aproveitar. Né? A gente não fala muitas vezes, eu sou muito lerdo para certas coisas. Pois é, você não tem virtu para aquilo. Então, quando acontece uma oportunidade, um inesperado, você não aproveita, tá? Porque falta o quê? Falta aquele estalo. E aí, virtu e fortuna são essenciais para o governante, para o príncipe, tá? Por quê? Porque alguns reinos, inclusive, eles são formados a partir do inesperado, a partir da fortuna. Só que se o governante não tiver virtude, não tiver sabedoria ali para a maleabilidade, né, para tomar as atitudes, ele vai acabar perdendo esse reino, essa república, esse principado, este governo. Tá bom? Beleza? Então, gente, vamos lá voltar para o texto. Pessoas queridas, se vocês tiverem dúvidas aí, comentários, por favor, tá? Aí fala aqui sobre o termo maquiavélico, né, que eu tinha começado a falar e depois descambei para o outro lado, tal. Aí está a reação da igreja, né, o índex, aí o termo maquiavelismo ele ganha uma conotação negativa, tá? Só que aí aqui tem uma coisa legal, tá? Cadê? Aqui, ó. Seria possível dizer que de Maquiavel que ele é maquiavélico, ou esse termo, apesar da referência ao seu nome, tem sentido próprio? Tá? Então, é um dilema, eu não consigo responder para vocês também, certo? E aí o texto vai dizendo aqui, né, que nós temos, existem elementos de ordem histórica, mas precisamos verificar sua pertinência filosófica. Aí, que diz o seguinte, né? Polêmica desde o início, jamais cessou de provocar a imaginação das pessoas, de produzir os mais diversos juízos a seu respeito. Mas a aversão ao nome de Maquiavel e aos seus escritos aí ganhou um caráter sistemático com a reação da igreja lá no Index, né? Fato é que, a partir de então, essa perspectiva nunca deixou de se fazer presente e de alimentar uma determinada opinião sobre Maquiavel, designando tudo que é imoral. Só que, aí ele continua falando, né? Tem uma parte que ele fala do Gramsci aqui, ó, gente. Isso aqui é legal. Cadê? Não, depois vai falar a mesma coisa. Chama a atenção também, tá, para essa análise da obra de Maquiavel, né, da sua moralidade ou imoralidade,
se ele defende, né, questão ética, se ele não defende, uma leitura que o filósofo italiano Antonio Gramsci ele vai dizer. Vocês que viram as aulas, né, desde lá de trás, lembram que para o Gramsci o Príncipe, na verdade, é um manual que o Maquiavel escreve para o povo não se deixar dominar. E aí ele utiliza, né, a estratégia de estar dando lições ao governante, mas na verdade ele está mostrando para o povo o que o governante vai fazer. E aí, nesse sentido, o Príncipe seria uma obra revolucionária. É uma perspectiva extremamente legal que o Gramsci faz, né, analisando dessa maneira. Aí tá, porém, mesmo essas leituras oblíquas, né, como do Gramsci, tendem a ver a teoria maquiaveliana despida de valores, embora os seus intérpretes, no intuito de salvá-la, busquem atribuir-lhe um valor positivo a ser buscado fora da própria obra. Né? Não está lá dizendo isso, que o Gramsci falou. O fato é que, mesmo sob essa perspectiva, dá-se primazia ao príncipe em detrimento dos discursos. E, com isso, obscurece-se ou não se dá a devida relevância aos aspectos propriamente republicanos nela contido. Aí, gente, é necessário que nós percebamos, tá, que são duas coisas ontologicamente distintas, tá? O príncipe trata da manutenção dos principados, tá? E no caso do príncipe, a virtude, tá? Ela é individual. O governo do príncipe só vai se manter dependendo da virtude que ele possua, certo? Por quê? Porque é ele que vai determinar as leis, é ele que vai julgar, tá? É ele que vai tomar as decisões. E nesta relação dele com o povo é um súdito, o povo é um servo, o povo é inferior. No caso dos discursos, ele não está analisando os principados, ele está analisando as repúblicas. E a república, gente, diferentemente do principado, ela possui uma virtude que não é individual, ela tem que possuir uma virtude, de certa maneira, coletiva. É uma coletividade de personagens que exercem o poder. Tá? E aí ele vai falar da República Romana, né? Então, no caso da República, a relação do governo para com o povo é diferente da relação que existe do príncipe para com o povo. Na República, o povo ele é mais livre. O povo ele tem, de certa maneira, um poder de coerção, um poder de decisão, um poder de, inclusive, revolta, tá? Que o povo, sob o domínio de um príncipe, não possui. Acho que vocês conseguiram entender, né? Só que, ao decorrer da história, essa primeira aula vai ser sobre essa introdução mesmo, tá, gente? Só que tudo isso vai ser necessário para a gente conseguir entender o texto, tá? No decorrer da história, a obra O Príncipe, ela vai ganhando relevância, vai ganhando importância, e a obra Os Discursos, sobre a primeira década do Tito Livre, vai sendo relegada a segundo plano. E aí, em função muito disso ter acontecido, é que Maquiavel adquire no imaginário, digamos assim, adquire a forma de uma pessoa que defendia tudo aquilo que ele diz ali no Príncipe, mas nada além disso, tá? E, como eu disse para vocês, o Maquiavel ele também tem um lado republicano que é muito forte, que é muito importante. E é esse lado republicano que está explícito ali nos discursos. Deixa eu ver para cá para a gente avançar um pouquinho mais, gente. Tal. Aqui a gente vai falar disso depois. Aqui, ó, toda e qualquer sociedade política encontra-se estruturada numa relação de domínio, tá? É onde diz o príncipe, né? Em que de um lado estão os que desejam governar e de outros que simplesmente desejam não ser oprimidos. Aqui, ó, o conflito.
dos diferentes arranjos que essas forças assumem no jogo político é que teremos como efeito uma república, um principado ou a licença, que é a ausência de qualquer ordem. Maquiavel no Príncipe, né, diz ocupar-se apenas dos principados, visto que em outra ocasião, aqui, ó, que eu queria achar para vocês, gente, olha só. Cadê? Em O Príncipe, Maquiavel diz ocupar-se apenas dos principados, visto que em outra ocasião tratara das repúblicas. De fato, não sabemos se naquele momento ele já tinha escrito os discursos ou não. Seja como for, esse o seu objeto nessa obra, tá? Ou seja, tratar das repúblicas. Aqui, Maquiavel republicano, né? O exame da forma de governo principesca no bojo de uma obra cujo objeto maior é outra forma de governo, tem a vantagem adicional de fazer-nos compreendê-la mais claramente a partir de uma perspectiva histórica. Por exemplo, a fundação de Roma se deu de forma de um principado, e somente mais tarde é que veio a tornar-se a república poderosa que foi. Olhem isso, gente, olha que legal o que está sendo dito aqui, ó. Tá? Ele assume, digamos assim, que o príncipe ele é parte de uma coisa maior, ou seja, ele é uma parte, né? Não vou achar a palavra difícil aqui. Ele é uma das partes de uma totalidade, tá? Que é a obra de Maquiavel. Tá? E essa obra de Maquiavel, na sua totalidade, seria o quê? Uma obra republicana, que tem ali dentro dos seus vários recortes, tá? Um estudo sobre os principados. É mais ou menos isso que o autor deixa claro aqui. Aí tá a partir da consideração dos continuantes, isso aqui a gente pode ir, o que eu anotei aqui. O conceito de virtude. Tá bom, gente? Isso aqui tá aqui, ó. Cadê? Eu peguei daqui, ó. Não é esse aqui, mas está numa das notas ali, ó. Eu deixei para vocês. De um modo geral, está associada à capacidade de ação dos atores políticos, seja num principado, seja numa república, e pode ter características diversas conforme o tempo e os lugares. Tá? Então, aquela sabedoria rápida que a gente definiu ali como sendo a virtude, ela não é uma coisa estática, tá, gente? A virtude de hoje em dia, por exemplo, é diferente da virtude da juventude dos pais avós de vocês. Tá? Então, cada momento histórico ele vai ter as suas particularidades e, assim como a ética, assim como a moral, a virtude, né? Ela também vai sendo alterada, vai sofrendo mudanças, tá? Mas ela não deixa de ser essa ação prática, ok? Aí, continuando aqui, eu acho que a gente já pode ir direto, tá? Para o texto. Aí vem aqui, né, página 426, discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Nesse primeiro, no proêmio aqui, ó, que seria uma introdução, tá, do livro, um prefácio, o Maquiavel ele justifica o porquê está escrevendo. E aqui, gente, ele já, de certa maneira, encaixa já dois conceitos principais, tá? Que são os conceitos de realismo político e o conceito histórico, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Ainda que por causa da inveja natural dos homens, ó, mais um conceito aqui, ó, natureza humana, tenha sido sempre mais perigoso buscar novos mundos e novas ordenações, novos modos e novas ordenações. Aqui são, como é que tá aqui, ó? Hábitos e instituições, né? Ordem ou ordenação, ordine, refere-se aqui à organização política e institucional. Então, gente, nós vamos encontrar no texto várias vezes a palavra ordenações. São as instituições de Estado. Tá bom, gente? A própria ideia de Estado aqui em Maquiavel se confunde com a ideia de governo. Tá bom? Hoje a gente sabe que Estado é uma coisa, governo é outra. Mas aqui em Maquiavel
as duas coisas passam a representar governo, tá? E ordenações são o quê? São aquelas estruturas que o governo monta para governar, tá? É o que a gente pode chamar de burocracia do Estado, ok? Então, sempre mais perigoso buscar novos modos e novas ordenações do que mares e terras desconhecidas, por estarem os homens mais dispostos a censurar do que a louvar os outros. E aí ele vai dizendo aqui, né, que mesmo com essas dificuldades, decidi tomar uma via ainda não trilhada por ninguém. Aqui, gente, é um outro momento. O que ele está falando aqui? Ó? Qual é a via não trilhada? É o realismo político. É a análise da política a partir da realidade, a partir do empírico, e não do idealismo. Tá? Então, essa nova via ainda não trilhada é o Maquiavel abandonando a ideia de se pensar a política do passado. E como ele está dizendo que decidiu trilhar uma via não trilhada, significa que ele está começando a fazer isso. E quando ele descreve o príncipe, ele já está nessa via. Então, é mais um elemento aqui que corrobora com aquela ideia inicial ali do autor da introdução de que é muito provável que o Discursos, a obra Discursos, né, tenha sido escrita antes do Príncipe. E sendo assim, ela é, digamos, a pedra fundamental da obra de Nicolau Maquiavel, tá? Ou seja, ele é republicano, tá? É um republicano, é uma pessoa que defende a república, porque só na república existe a liberdade, existe a voz do povo, e o príncipe seria o quê? Um pequeno recorte ali dentro desta obra maior, tá bom? Gente, nós temos aqui 1 minuto e meio, tá? Eu vou encerrar essa primeira parte. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, gente, alguma colocação? Eu vou encerrar a gravação aqui, a gente volta para a segunda parte.